Olá pessoal, dando continuidade aqui à nossa disciplina de contabilidade e finanças em condomínio, nós vamos ainda na unidade 2, a nossa quarta aula. Nessa aula nós vamos tratar dos relatórios contábeis, dos balanços, dos demonstrativos, da apuração do resultado. Todos esses relatórios a gente vai tratar nessa aula aqui. O que são esses relatórios contábeis? Os relatórios é uma forma de apresentar às pessoas da área contábil ou aos usuários da informação contábil a posição financeira, econômica de uma empresa ou setor relativo a um determinado tempo, de uma forma resumida. Os relatórios contábeis, na realidade, eles são os meios de informação, cuja importância é o de permitir aos seus usuários a tomada de decisão, demonstrando o futuro da contabilidade na empresa. Os relatórios são obrigatórios, são exigidos por lei. Dentre esses relatórios, nós podemos destacar aí o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício, que é a DRE, a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, a DMPL, a demonstração dos fluxos de caixa, DFC, e se ele for uma companhia de capital aberto, nós temos também a demonstração do valor adicionado, que é a DVA. Então, esse conjunto de demonstrativos, eles são obrigatórios e as empresas eles devem apresentar dentro do seu exercício social, dentro de um ano, essas demonstrações. O balanço. Os condomínios, o balanço e os conjuntos demonstrativos. Os condomínios, eles são dispensados da escrituração completa, conforme previsto na legislação do imposto de renda. O regime contábil a ser adotado é o regime de caixa, mas ele também pode, onde se reconhece o fato gerador no momento em que ele ocorre, ou seja, no momento do efetivo pagamento ou recebimento, ou pode ser por regime de competência, onde os fatos são registrados no momento em que ele ocorre. O regime de caixa registra os fatos no momento em que do recebimento e do pagamento. O regime de competência não, ele registra no momento em que ocorre. Então a diferença entre esses regimes contábeis é justamente esse. O balanço patrimonial, que é um dos demonstrativos apresentados pela contabilidade, ele tem por objetivo apresentar uma posição patrimonial e financeira a partir da classificação dos elementos do patrimônio, registrados de forma organizada, que permitirá o conhecimento e a análise das informações da empresa em determinada data. Uma das características do balanço patrimonial é a apresentação dos resultados das contas, após os registros e encerramento das atividades da empresa, durante o exercício social, ou seja, o registro dos fatos contábeis após efetivamente terem ocorrido. Portanto, o balanço patrimonial apresenta uma situação estática das informações da organização após o seu acontecimento. Então, o balanço patrimonial ele vai dar a noção do que está acontecendo no patrimônio no momento. É um balanço, é um demonstrativo estático. Ele apresenta a demonstração no momento. As demonstrações de cunho patrimoniais, que vai afetar o meu patrimônio. Após o encerramento das contas, eu vou ter esse registro de ativo, de passivo, de patrimônio líquido, que a gente vai ver um pouco mais à frente. Tudo isso dentro do nosso balanço patrimonial. Aqui tem um exemplo simples do balanço patrimonial nesse slide, onde ele apresenta o balanço patrimonial do lado esquerdo, como eu falei para vocês, do lado esquerdo, como eu falei para vocês, nós vamos ter o ativo, que é formado por bens e direitos, e do lado direito nós vamos ter o passivo, que é formado pelas obrigações e o patrimônio líquido. Essas obrigações elas podem ser de curto prazo ou de longo prazo. As características do balanço patrimonial. O balanço patrimonial, como eu falei, é formado pelo lado ativo e passivo. No ativo, que são todos os que, como a gente viu em aulas anteriores, é o conjunto dos bens, direitos dos bens e direitos, eles têm características, esses bens e direitos, para ser considerado um ativo. Para ser considerado um ativo, ele é necessário representar um bem ou direito, é necessário ter uma propriedade, a mensuração, que é a avaliação em moeda. Os bens e direitos são bens da empresa, é todo material, móvel ou imóvel, de que dispõe ou executa para as suas atividades. A propriedade. Para se ter a propriedade, é necessário ter legítimo o poder de decidir sobre o destino ao qual se deseja. Quer dizer, eu tenho uma propriedade, eu posso vender, eu posso trocar, eu posso doar esse objeto. Ok? Nas características, eu vou ter também a posse, o título de propriedade, que é o direito de gozar do bem, de dispor, de revê-los por tempo em que ele possua.
o direito de propriedade e a mensuração, que é a avaliação em moeda, avaliação em dinheiro. Qualquer bem ou direito, para ele ser considerado um ativo, ele deve ser mensurado em dinheiro, como eu falei. Um veículo locado para o uso da empresa, mas sem valor de comércio, como o uso não tem o poder para medir dinheiro. Agora, se esse veículo ele for de propriedade da empresa, ele passa a ser um ativo, tornando-se mensurável em dinheiro. Quer dizer, eu tenho um veículo que é alugado, ele não faz parte da minha empresa, ele não faz parte do meu ativo. Agora, se ele for de propriedade da empresa e ele me gerar recursos econômicos, ele vai ser considerado um ativo para a empresa. E como é que acontece a avaliação do ativo? O princípio contábil do custo original, com base no valor, determina que deve se registrar na contabilidade todos os bens e direitos pelo valor de aquisição acrescido dos gastos necessários para colocá-los em condição de uso, produção ou comercialização das entradas. E no caso das entradas de dinheiro decorrentes de vendas à vista, recebimento de duplicatas, título, estas devem ser registradas pelo valor da data da transação. Quer dizer, os ativos eles devem ser registrados pelo valor de aquisição, o valor que eu comprei, o valor efetivo, acrescido dos gastos necessários para colocar à disposição da empresa. A montagem, a embalagem, tudo isso aí vai fazer parte da característica do ativo, dessa avaliação. E se for contas de recurso, de dinheiro, eles vão ser registrados no valor da data da transação. Então, na data que ocorreu, é que vai acontecer o registro, essa avaliação do meu ativo. E eu tenho alguns critérios de mensuração desses ativos. O critério do custo original, com base no valor, o critério do custo corrente de reposição, o critério do custo original corrigido e o custo corrente corrigido. O custo original, os ativos devem ser registrados pelo valor constante da nota fiscal ou do documento que lhe deu origem. Então, é o valor que está lá na nota. Os bens devem ser acrescidos de todos os gastos necessários para colocá-los à disposição de seu uso, produção ou comercialização. O custo de reposição, ele se equipara com o anterior, com o custo original, com base no valor de compra. Porém, pela oscilação dos preços, faz-se necessário que ele varie, que ele pode ser mensurado ou pela apuração dos custos da mercadoria, pela média ponderada, pelo PEPS, que é o primeiro que entra, o primeiro que sai, o EPS, o último que entra, é o primeiro que sai, e o controle do estoque. Então, havendo essa variação de valor do preço dos produtos, eu vou utilizar o custo corrente de reposição e o custo original corrigido. Os ativos eles são registrados segundo as mesmas premissas dos custos originais, com base no valor. Todavia, em função das oscilações do poder aquisitivo da moeda, estão sujeitos a ajustes com determinados indicadores. São avaliações feitas pela correção monetária quando existirem. Ou seja, nesse custo original corrigido eu vou ter o custo, que vai sofrer também alteração pelo valor da moeda, e essas alterações elas devem ser corrigidas também, a correção monetária, que é o que se chama. Um exemplo é as contas do ativo permanente, que são contas de investimento da empresa. E o custo corrente corrigido, ele se enquadra no custo original corrigido, mas os ativos são avaliados em determinada data pelo custo corrente de reposição. Quer dizer, é o custo no momento em que eu estou comprando, é na data corrente, na data que está sendo feita a transação. Um exemplo é a reavaliação do ativo permanente. Outra característica importante na conceituação de um ativo é os benefícios futuros gerados. Para ser considerado um ativo, é necessário também que o bem ou direito possa trazer benefícios no presente e no futuro para a empresa, ou seja, tem a potencialidade de geração de caixa. Quer dizer, quando eu compro um ativo, um veículo que ele vai servir para a empresa, para entrega de material, para prestação de serviço, ele vai me gerar posteriormente recursos, ele vai me gerar a caixa. Quando eu compro um computador que eu vou utilizar para controlar os estoques, para controlar as vendas, ele também vai me gerar um fluxo de caixa futuro. Então, ele é considerado um ativo pela essa geração de benefícios futuros. Certo? O balanço patrimonial, como eu falei para vocês, é formado pelo lado ativo e passivo. O passivo, ele representa o quê? Ele representa as obrigações, são as dívidas reconhecidas. Essas dívidas, elas podem ser de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo, dependendo da exigibilidade dela.
As dívidas de curto prazo, elas são aquelas que fazem parte do exercício social por um prazo de até um ano. As dívidas de médio prazo são aquelas que ultrapassam o exercício social, ainda até por um prazo de 3 anos. E as dívidas de longo prazo são aquelas contratadas por prazo superior a 5 anos. E o patrimônio líquido. O patrimônio líquido, que também faz parte do balanço patrimonial e fica do lado do passivo, ele pode ser entendido como a diferença entre o valor do ativo e do passivo, atribuindo a este uma conotação restrita de dívidas e obrigações. Então, o meu PL, como a gente pode ver aí no slide, ele vai representar o quê? PL é igual ao ativo menos o passivo. E quando eu tiver os bens e direitos menos as obrigações, eu vou ter o meu patrimônio líquido, que é chamado de PL. E esse patrimônio líquido, ele tem fontes. Entende-se por fonte de recurso a origem desses recursos, que proporciona o aumento dos valores do patrimônio líquido. As fontes de recursos mais conhecidas são os investimentos dos sócios, através dos recursos colocados à disposição da empresa em formação de capital, que são resultados positivos obtidos pela empresa em suas transações. Temos ainda como fonte de patrimônio líquido os resultados da alienação de partes beneficiárias e bônus de subscrição, prêmios na emissão de debêntures, doações, subvenções. Então, uma das fontes de recurso é esse aporte inicial, é a colocação de recursos pelos sócios na empresa no momento da constituição da empresa. Quer dizer, a empresa vai ser constituída, ela necessita de um capital inicial, ela necessita de um investimento inicial. E quem é que vai fazer? Os sócios. Então, essa é uma das fontes iniciais do patrimônio líquido. Além dessa fonte, nós vamos ter também o patrimônio líquido, o conjunto dos bens, direitos e obrigações devem ser demonstrados de forma clara, para transmitir as informações desejadas pelos usuários. O passivo e o patrimônio líquido representam as origens dos recursos que foram aplicados no ativo da empresa. Esses recursos podem ser representados no ativo sob diversas formas: dinheiro, duplicata, a receber, aplicações financeiras, investimentos em outras companhias, estoques. Então, esses recursos do meu passivo é que vai me dar a origem dos recursos. De onde veio o dinheiro que vai ser aplicado no destino, que é o meu ativo, com a compra de veículo, a compra de material de consumo, enfim, de todos os ativos da empresa. Eles vão ser registrados no meu ativo ou no meu passivo. O passivo representa a origem e o ativo representa a aplicação dos recursos. Em que eu vou investir aquele recurso? O patrimônio líquido, que é, como eu falei para vocês, essa diferença entre o meu ativo e o passivo, ele vai me dar 3 situações. Eu posso ter uma situação líquida positiva, eu posso ter uma situação líquida negativa e eu posso ter uma situação líquida de equilíbrio ou nula. A situação líquida positiva, ela ocorre quando eu tenho o ativo maior do que o meu passivo. Então, eu vou ter um PL positivo. Ela revela o quê? Ela revela que os bens e direitos são maiores do que as obrigações. Portanto, a empresa possui riqueza própria. Lógico, se eu tenho os bens e direitos maior do que a obrigação, quer dizer que eu vou ter uma situação líquida positiva, um PL positivo. E uma situação líquida negativa, ela ocorre quando o passivo é maior do que o meu ativo. Eu vou ter um PL negativo. Ela revela que a empresa encontra-se em má situação, é uma situação para a empresa complicada, porque ela apresenta um passivo a descoberto, isto é, nossas obrigações para com terceiros são maiores do que os nossos bens e direitos. Quer dizer, eu tenho mais obrigações do que bens e direitos para cobrir essas obrigações. Então, eu tenho uma situação negativa, eu tenho um PL negativo. E a situação patrimonial ou de equilíbrio ou nula, o ativo é igual ao passivo, tem um patrimônio líquido nulo. Ela revela que a empresa não possui riqueza, todo o seu ativo é comprometido com as dívidas. Geralmente, essa situação patrimonial de equilíbrio ou nula, ela ocorre no momento da constituição da empresa, onde eu tenho o meu ativo e o passivo de forma igual. Certo? O patrimônio líquido também, como eu falei, ele é formado pelo capital, o capital inicial. Esse capital ele tem algumas denominações. Ele pode ser o capital nominal, como a gente pode ver aí, que corresponde aos investimentos dos sócios registrados pela empresa na conta de capital. É o capital que está lá no estatuto da empresa. Eu tenho o meu capital próprio, que corresponde ao patrimônio líquido, abrange o capital inicial e suas variações. Eu tenho o capital de terceiros, que corresponde às dívidas contraídas pela empresa, recurso proveniente de terceiros. Eu tenho um capital total à disposição da empresa, que é a soma do capital próprio mais o capital de terceiros. Então, eu vou ter o quê? O meu capital
nominal, que é o capital que está subscrito, eu vou ter o meu capital próprio, o capital de terceiros e o capital total à disposição, que é a soma do capital próprio mais o capital de terceiros. Aí nós temos um exemplo do balanço patrimonial, que vai representar os meus ativos, que é dividido em ativo circulante, ativo não circulante, e o lado passivo, que é formado pelo circulante, também não circulante, e o patrimônio líquido, dividido em capital social, reserva de capital, ajuste de avaliação patrimonial, reserva de lucro, ações em tesouraria, prejuízo acumulado. Todos isso aí vai me dar o total do meu ativo e o total do meu passivo. E a demonstração do resultado do exercício? A demonstração do resultado do exercício é a apuração do resultado de uma entidade, tem elas fins lucrativos ou não. A demonstração do resultado do exercício, também chamada de DRE, é um relatório contábil elaborado em um conjunto com o balanço patrimonial, que prescreve as operações realizadas pela empresa em um determinado período. O objetivo da DRE é demonstrar o resultado líquido em um exercício através do confronto entre as receitas e as despesas apuradas, gerando informações significativas para a tomada de decisão. Então, a DRE ela vai ter essa função de fazer esse confronto entre as receitas e as despesas e me dar o meu resultado, se eu tenho superávit, se eu tenho déficit, de acordo com as minhas receitas e as minhas despesas. Nós temos um exemplo aqui de demonstração do resultado do exercício, onde eu tenho as minhas receitas ordinárias, extraordinárias, financeiras. Eu tenho as despesas da mesma forma, as despesas ordinárias, despesas extraordinárias, que vai me dar o total das minhas despesas financeiras, tributárias. E o balancete de verificação. O balancete de verificação é outro demonstrativo. Ele é uma planilha onde são feitos todos os lançamentos, a débito e a crédito, para então fazer a verificação dos totais dos saldos a débito e a crédito, se eles são iguais. A regra da partida dobrada, onde para cada débito eu tenho um crédito de igual valor. Após eu efetuar os registros contábeis em fichas, livros ou registro, através do processamento de dados, deve-se apurar o saldo final da conta e fazer a verificação para saber se os lançamentos estão corretos. Uma forma de fazer essa verificação é através do balancete de verificação. Aqui no exemplo, a gente tem no condomínio Daniele Venturi, que é o nosso condomínio de exemplo aqui, o balanço de verificação, onde eu vou ter a característica das contas aqui do ativo, conta caixa, conta equivalente de caixa, estoque de materiais. Eu vou ter o saldo inicial, eu tenho a coluna de débito, a coluna de crédito, eu tenho o movimento do período, que são as entradas e as saídas, e eu tenho o saldo atual, que é o saldo final, que também tem a coluna de débito e crédito. Então, toda vez que ocorrer a movimentação nas contas, eu vou ver se ela foi débito, se foi crédito, e aonde é que ela vai afetar o meu balancete, que no final vai ter que me dar um total de débito igual a um total de crédito. Através desse balancete de verificação, desse relatório, encontra-se os valores do início do processo de gestão, representado pelos saldos iniciais, como eu falei para vocês, assim como todos os valores movimentados pela empresa, como as saídas e os pagamentos. Toda essa movimentação deve ser aferida mediante a documentação própria que comprovará as operações realizadas pela empresa. Por fim, haverá um saldo final decorrente dos saldos iniciais adicionados pela movimentação do período. Outro demonstrativo também, dentro desse processo de prestação de contas, é o relatório final de prestação de conta. O condomínio ele deve apresentar, ao final do exercício social, o síndico ele deve apresentar um relatório das suas atividades, um relatório de prestação de contas, apresentando as receitas, as despesas, os balanços. Todas essas informações devem ser apresentadas à Assembleia de um condomínio. Aqui nós temos também um exemplo de um balancete financeiro, onde eu vou ter o meu caixa, equivalente de caixa, eu vou ter as minhas receitas, as minhas despesas, eu vou ter o confronto entre as receitas e despesas, que vai me dar um superávit ou um déficit de caixa. No caso aqui foi um superávit de R$ 1.080. Eu tenho um demonstrativo analítico, onde eu vou ter também as contas de caixa, equivalente de caixa, eu tenho banco. Toda a movimentação financeira do condomínio ele vai ser registrada aqui, através de um demonstrativo analítico dos fluxos de caixa, onde eu tenho o saldo inicial, o saldo anterior, eu tenho as entradas, eu tenho a saída e eu tenho o saldo atual. E eu tenho o relatório final de prestação de conta. É importante que, além desse balancete, ele seja elaborado através de notas explicativas também, que vão demonstrar as relações dos bens do condomínio, com suas respectivas datas de aquisição, as ações executadas pela administração, mostrando o valor arrecadado e a sua aplicação nas diversas rubricas
o montante total do valor de inadimplência, os valores dos gastos mensais, fixos, o saldo real em caixa, a demonstração por meio de uma conciliação bancária, os contratos que gerem receitas, os contratos que gerem despesas, os valores orçados, certo? Então, pessoal, esse conjunto desses demonstrativos vai me dar as informações necessárias à tomada de decisão, as informações que vão ser apresentadas no momento de uma assembleia, o balanço, a DRE, o balancete de verificação, o relatório final de prestação de contas. Com isso, nós vamos encerrando aqui a nossa quarta aula. Lembrando que qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar perguntando lá no fórum, através do meu e-mail, certo? Obrigado e até a próxima.